Chegamos à sexta-feira da semana 4 do nosso alimento diário e eu vou compartilhar um pouco sobre a prática da imersão na palavra profética. E o versículo proposto para esse dia é Efésios 5, 18 e 19, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Esse termo que nós temos usado sobre imersão, ou seja, imergir, que nós usamos muito agora no nosso meio, é uma forma prática e positiva de exercitar e tocar no Espírito e levar outras pessoas a ganharem da palavra no seu dia a dia, seja no trabalho, seja fazendo comportagem ou pregando o Evangelho. E imergir nada mais é do que carregar consigo porções da palavra e que durante o dia você pode utilizá-las para ler, para orar, para se fortalecer quando você vai contatar a outras pessoas. Nada mais do que isso. Carregar consigo porções da palavra para ler e orar no dia a dia e contatar as pessoas. Por isso que nós usamos como base esse versículo que nós acabamos de ler agora, né? E não vos embriagueis com vinho, né? Que diz assim, que no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. Imergir, ou seja, falar entre nós. Essa é a forma prática de imersão na palavra, falar entre nós. E principalmente Paulo, ele não exigiu que se falasse somente parte das Escrituras, mas citou salmos, hinos e cânticos espirituais. Por que Paulo diz isso? E também Lucas cita tem um relato no livro de Lucas que fala que dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava próximo de Jerusalém, e eles iam falando a respeito conversando entre os dois, logo após a ressurreição de Jesus, né? Eles iam falando entre eles e não perceberam que chegou uma outra pessoa e se colocou no meio deles e começou também a conversar com eles a respeito das Escrituras e dos profetas. E eles nem perceberam que era o próprio Senhor Jesus falando com eles, né? Mas o que Jesus falava com ele? A respeito das Escrituras e dos profetas. Isso nos explica que a palavra profética, ela expõe as Escrituras. Outro exemplo também está no livro de Atos. Eu vou ler para vocês o outro exemplo. Atos 8, versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Eu vou adiantar um pouquinho lá para o versículo 25 e diz assim, 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes Jesus.
E só para encurtar um pouco, né? Nós sabemos que Filipe, após alguém explicar a ele as Escrituras, ele foi batizado. E para encerrar, eu gostaria de ler para vocês o finzinho do alimento diário, né? O que ficou bem claro para nós que a palavra profética é alguém que fala por Jesus, por Deus, e explica para nós as Escrituras. Essa é uma palavra profética. É o que aconteceu com Filipe, né? E também diz assim: esses relatos nos mostram que podemos ter a Bíblia, mas se Deus não usar alguém para falar a palavra profética, não a entendemos. Ter as Escrituras em mãos é uma coisa, mas ter o Senhor que fala de maneira viva é muito diferente. Precisamos imergir na palavra profética que nos dá a vida. Espero que os irmãos tenham entendido um pouco sobre a imersão e o falar da palavra profética. Que os irmãos tenham uma boa sexta-feira e sejam guardados na paz do Senhor.